Olá, pessoal da R7. As eleições presidenciais americanas acontecem no dia 5 de novembro e nós perguntamos se os brasileiros estão acompanhando essa disputa lá nos Estados Unidos. A entrevista de hoje é com Alexandre Errara, que é professor e coordenador do curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Professor, só 28% dos brasileiros estão acompanhando essa disputa americana e 77% consideram que não é importante ficar de olho. Tá tudo bem ou a gente está um pouco desinteressado em algo que é importante? Eu diria que assim, não é só no Brasil, né? A população mundial, quando a gente pensa nas pessoas no cotidiano, as pessoas não prestam tanta atenção para as questões internacionais. Então, eu diria que, que o Brasil está dentro da média, porque no dia a dia as pessoas estão mais preocupadas com o seu dia a dia, a sobrevivência, o seu salário, como pagar as contas, e as questões internacionais não aparecem diretamente afetando o dia a dia, o cotidiano, apesar de afetar, né? Então, o que eu vejo é que, assim, nós estamos, o padrão brasileiro não está muito fora de vários países. Eu acho que até que o Brasil tem, né, como a gente está conversando agora sobre relações internacionais, nós temos um ambiente que nós discutimos até mais que alguns outros países, né? O fato de estar conversando sobre relações internacionais num programa já é um diferencial, porque alguns países sequer, né, dão atenção para isso. Mas, de fato, quando a gente olha no dia a dia, seria importante que a população pudesse olhar um pouquinho mais, porque de fato afeta a vida das pessoas e as eleições nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, de fato tem impactos importantes sobre a vida do brasileiro no dia a dia, mesmo o brasileiro normal. Essa é uma pergunta importante aqui. Se as eleições americanas, se as pessoas acreditam que elas têm impacto no nosso país, no Brasil, de forma geral, 42% reconheceram que sim, então quase metade. E aí perguntamos se tem impacto na economia do nosso país. Aí a gente sobe um pouquinho esse percentual para 51%. De forma resumida, quais os impactos que existem de quem comanda os Estados Unidos, né, em relação ao mundo e também o Brasil? Eu creio que, como dizem às vezes aqui nas nossas aulas na faculdade, um dos órgãos mais sensíveis do ser humano é o bolso, né? E aí quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala de dólar, e dólar afeta de fato a economia brasileira. Então, no dia a dia as pessoas, de fato, quando o dólar flutua, isso tem impacto na alimentação, na gasolina, no transporte, várias coisas. Então, por mais que as pessoas não prestem tanta atenção nas eleições, elas sabem que isso pode ter impacto no dólar, e o dólar de fato tem impacto na vida das pessoas. Então, quando a gente percebe que existe uma atenção maior para as questões econômicas, é porque as pessoas de fato sentem isso no seu dia a dia, ou podem, né, sentir de maneira mais efetiva. Isso vai levar então em consideração que no caso dos Estados Unidos, a eleição de um presidente pode ser ele um pouco mais liberal, um pouco mais protecionista, né? E isso pode ter impactos até mesmo nas exportações brasileiras, as relações econômicas brasileiras do Brasil com os Estados Unidos e também, dependendo da política econômica e comercial que o presidente americano vai adotar, isso vai afetar as outras economias do mundo. E pegando a segunda maior economia, que é a China, né, se o presidente norte-americano faz uma política, por exemplo, mais protecionista, mais defensiva, fecha seu mercado, isso pode afetar a economia chinesa, que é um dos principais mercados para o Brasil de exportação. E se a China cresce, exporta menos, vai crescer menos, crescendo menos, vai importar menos do Brasil, e isso tudo acaba gerando ali uma causa e consequência muito forte para o brasileiro também. Professor, obviamente nós não temos poder de decisão nessas eleições, mas acompanhar, saber o que está sendo discutido é importante porque existe um contexto global, né? A gente não está isolado do mundo. Nós perguntamos se os brasileiros sabem quais são os temas principais discutidos. Aí a maioria diz que não, 88% não. O que se discute lá, né, o que se defende lá, para além da economia, também tem impacto nesse movimento político global? Tem muito impacto. Pegaria dois temas que também são importantes hoje lá nos Estados Unidos. Uma delas é o do meio ambiente, né? Um desses temas é o meio ambiente, que nós vemos aí, temos consequências, infelizmente, né, com as consequências no Rio Grande do Sul. Agora em São Paulo estamos falando também de uma dificuldade em relação à água, né? Então nós temos aí uma baixa dos reservatórios porque está chovendo menos, né? E isso tudo tem impacto então no dia a dia. Então discutir o meio ambiente, Estados Unidos novamente, sendo a maior economia do mundo, sendo um país muito influente, isso pode levar uma liderança para melhor ou para pior no clima, né, no meio ambiente internacional, e isso vai ter impacto sobre a gente. Então, isso é importante, né? E faltar água, né, isso pode ter um impacto importante. Nós somos um país exportador de alimentos, né? E se faltar água, nós não exportamos soja, não vamos poder criar gado, então tem impacto muito significativo e importante. Esse é um aspecto. O outro
tema importante também é da imigração nos Estados Unidos, né? Então, como é que isso afeta? Nós temos vários países hoje que têm aí uma relação importante com os Estados Unidos, particularmente o México, porque muitos países têm pessoas dos Estados Unidos, inclusive brasileiros também para os Estados Unidos. Então, dependendo da política do presidente, isso pode ter impacto que afete também a nós aqui. O Brasil, até um tempo atrás, não era um país que recebia tantas pessoas, imigrantes, refugiados, e começamos a receber. Então, se os Estados Unidos eventualmente têm uma política mais fechada, talvez isso tenha impacto também em nós, no Brasil, começamos a receber mais pessoas. Então, de fato, tem importância sim. Professor, essa atenção à política norte-americana, ela necessariamente passa por a gente entender como é que funciona o sistema eleitoral, né? Porque é uma pergunta aqui, 97% das pessoas disseram que não sabem como é que funciona lá. E a mesma porcentagem nunca assistiu a um debate entre eles. Quando a gente diz em acompanhar, significa saber detalhes ou não? Prestar atenção nos movimentos mais importantes. Conhecer o sistema eleitoral norte-americano é um pouco complicado para nós brasileiros, porque o sistema é bem diferente, né? O voto lá é indireto, o nosso voto é direto, então as comparações são mais difíceis. Mas eu diria que, mesmo para nós brasileiros que votamos, né, aqui no Brasil, muitas vezes a gente não sabe, o eleitor brasileiro não sabe como é que funciona, né? Porque A nossa própria. A nossa própria, né? Porque, de fato, não é tão simples assim, né? Então, como o nosso voto é na composição, por exemplo, do legislativo, o voto direto para o executivo é mais fácil, porque é contar quantos votos recebeu e é eleito, né? Mas o nosso voto, por exemplo, para o legislativo, ele é proporcional. E muitas vezes o nosso eleitor vota em alguém e elege um outro candidato, que ele nem sabe quem é, né? Porque há uma distribuição de cotas partidárias e tudo mais. Então, de fato, a legislação não é tão clara, né, mesmo para nós aqui. Pensar nos Estados Unidos, onde você vota em alguém que vai votar em alguém que vai votar no presidente, né? Isso realmente é bem complicado, né? Então, não é tão simples de entender. Mas acompanhar, eu creio que é importante, né? Saber qual é o resultado final é importante, saber quem tem a possibilidade de ganhar ou não ganhar, porque isso até, pensa no nosso dia a dia, também tem importância, porque dependendo do resultado lá, a gente pode pensar aqui, sei lá, como uma dona de casa, um chefe de família, até pensar, poxa, isso vai ter impacto na economia mundial e aí eu preciso economizar, ou eu posso fazer algum investimento, preciso economizar para pagar as escolas dos meus filhos ou algo do tipo. Então é importante acompanhar assim, o que está acontecendo. Ou seja, para quem faz aí esse planejamento e ele é consciente, ele é detalhista, isso é informação importante do que está acontecendo lá. É importante, né? Porque de repente a pessoa contrai uma dívida agora sem prestar atenção do que pode acontecer no futuro, e isso pode, por exemplo, levar uma elevação do dólar, né? Isso aumenta a dívida da pessoa e a pessoa vai ficar comprometida dependendo de quem for o candidato lá nos Estados Unidos que for eleito. Professor, para a gente finalizar aqui, apesar de a minoria dizer que acompanha, né, 28%, que acompanha esse movimento das eleições americanas, quando a gente pergunta se já tem um candidato favorito, esse número vai para 43%. Uhum. O que acontece nesse sistema? Assim, a gente ouve um pouco ali da briga de um, de outro, das bandeiras que cada um defende e chama para o teu lado essa personificação? Eu creio que nesse momento sim, né? Eu acho que nós temos visto no mundo uma polarização em que às vezes as pessoas, apesar de não conhecer exatamente qual é a proposta, e infelizmente muitos candidatos não têm mais proposta nenhuma, apenas uma posição e não mais propostas de políticas, né? E as pessoas acabam se posicionando, se simpatizando pela posição dela, não pelas políticas que ela propõe. Então, neste momento, né, a gente vê no caso dos Estados Unidos, mas também em outros países, que muitas vezes os eleitores estão se posicionando a favor ou contra o candidato pela posição política e não pelas políticas públicas que estão sendo implementadas ou sendo propostas. O que é ruim, né? Porque às vezes nem sempre a pessoa que você simpatiza enquanto posição, né, de fato tem a melhor política pública a ser implementada. E as consequências até podem ser negativas, apesar da sua simpatia com a posição da pessoa, de valores e posições políticas, mas na prática a política pública pode afetar, né, e ser contrária aos seus próprios interesses, apesar de você ter simpatia pelo candidato. Isso foi sempre assim ou a gente está num momento mais inflado dessa simpatia pela posição e não pela proposta? Creio que nesse momento há um acirramento dessas posições. Eu acho que precisamos pensar, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né, olhar um pouco mais para as consequências das políticas para poder se posicionar, né? Porque, como eu falei, muitas vezes a posição do candidato não vai refletir em boas políticas públicas e não vai beneficiar o eleitor. Então, isso neste momento eu vejo que está mais acirrado, né? E eu vejo que isso acontece em vários países do mundo, né? A gente vê vários momentos em que alguns
eleitores ou cidadãos se posicionaram favoravelmente a uma política por causa do político e não por causa da política. E depois, sei lá, vamos pegar o Brexit para citar um exemplo concreto, né? Que foi a saída do Reino Unido, né, da União Europeia. E depois da consequência percebe, puxa, não era a melhor, né, solução para o nosso problema, se arrependeram, mas aí a coisa já, o leite derramado, né, e aí não dava para voltar mais. Então, é importante, sim, que cada vez mais a gente comece a voltar a olhar com mais detalhe para as políticas públicas, né, o que de fato está sendo proposto, e não só para as posições dos políticos, para a simpatia com o candidato. Então, encerrando aqui, é importante que o cidadão brasileiro ali, independentemente da profissão, preste um pouquinho de atenção, né? A gente está aí com o noticiário sempre mostrando os candidatos, o embate entre eles, daqui a pouco começam aí de forma mais evidente os debates. Então, prestar um pouquinho de atenção é legal. Sim, é muito importante. Eu creio que é fundamental. Eu sei que, de novo, voltando para o cidadão comum, né, muitas vezes há um custo de buscar essa informação. Porque é muito mais fácil a gente receber um TikTok, um WhatsApp da vida, com informações, mas temos que lembrar que essas informações chegam para a gente porque alguém quer que essa informação chegue para a gente. E tem um interesse nisso. Tem um interesse nisso. E não necessariamente é a melhor informação para que nós tomemos a decisão. Então tem um custo, mas é importante que a pessoa, o eleitor, o cidadão, vá atrás da informação e busque entender qual é a política daquele candidato, se aquela política de fato vai me beneficiar ou prejudicar, e não apenas depender das informações que chegam, porque muitas vezes tem interesses e nem sempre são as melhores informações. Tá bom, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. A gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.